Diga comigo, por gentileza, a cultura do reino. Eu vou ler para você vários exemplos de pessoas que sabiam quem eles eram. Nós precisamos saber quem nós somos. Do contrário, alguém vai dizer quem nós somos. Se um pai não diz para o seu filho quem ele é, o mundo vai dizer quem ele não é. Se nós não colocarmos as coisas certas, mas para isso nós precisamos ter as coisas certas. Alguém vai colocar as coisas erradas em nós e nós vamos deixar que outros coloquem coisas erradas nos nossos filhos, na nossa vida. Então nós precisamos dessa identidade, dessa cultura. Deixa eu ler para você aqui, Mateus 3:17. Só vou ler a parte, não vou ler o contexto, você sabe o contexto, eu vou ler só as partes que me interessam para hoje. Mateus 3:17. Então uma voz dos céus disse. Vamos juntos, por favor. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 3:17, naquele momento onde Jesus havia sido batizado por João Batista. O Senhor veio, falou, validou e deu a identidade do Senhor, reforçou a identidade. Este é o meu filho amado. Eu amo esse rapaz. Ele me dá muita alegria. E o Senhor, logo na sequência, ele passa pela provação, pela tentação, por aquele momento de jejum e da tentação pelo diabo. Porque olha só em Mateus 4, a gente leu Mateus 3, logo na sequência, Mateus 4. Vou ler só a parte que me interessa aqui hoje. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas o diabo, ele não tenta uma vez. Jesus respondeu e ele foi de novo, no 6. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Se você é realmente filho de Deus, então prova, mostra, faz aí um milagre, faz essas pedras virarem pães. Se você é filho de Deus, se joga daqui, você vai voar, os anjos vão te pegar no céu, né? Vai dar tudo certo, se você for. Mas se você não for, quantas pessoas, quantas vezes, às vezes numa brincadeira de criança, a gente vê esse tipo de coisa. Se for homem mesmo, se for mulher mesmo, se tiver coragem mesmo, quantas pessoas que já fizeram burradas na vida dela, porque alguém falou e mexeu na identidade. Se fosse homem, você faria isso. Se fosse corajoso de verdade, você ia fazer isso. E a pessoa insegura, a pessoa sem a identidade do reino, foi lá e fez. E pegou problemas para a vida. E muitas vezes fez coisas que atrapalharam o resto da vida dele. Tem pessoas que, por uma atitude dessa, se você é macho mesmo, faz isso. Antigamente fazia-se muito, né? Aqueles rachas, aquelas corridas de moto, sem capacete, aquelas coisas que a gente via nos filmes, né? Dos dois caras pegarem os carros e virem um contra o outro, e quem fosse macho mesmo, ele não ia virar o volante, e o outro que era o medroso que saía para não bater. A gente já viu em filme, é coisa antiga, testando a identidade das pessoas. Daniel 1:8 diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel foi um homem também de identidade. Os pais dele fizeram um trabalho muito bem feito. E não somente dele, mas como nós podemos lembrar de Hananias, Misael e Azarias, ou como os nomes da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego.
onde aqui em Daniel 3:13, nós vemos essa situação. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês, olha só o diabo, quantas vezes que a gente já pode ter vivido situações assim, agora, vou te dar uma chance. Vai ser só mais essa vez. Porque se você não fizer assim, vai acontecer isso. Olha aqui, o mesmo jeitinho. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus pode livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Olha quem tem identidade, não chamou nem senhor, nem excelência, nem alteza. Ó Nabucodonosor, chamou pelo nome. Não falou, ó rei, vive para sempre. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Pode ver que na sequência ele ficou transtornado de tanta ira, porque primeiro, ninguém falava assim com ele. Ele não estava acostumado a falar com pessoas de identidade. Chamar ele pelo nome nem se fala. Falar que ninguém precisava se defender dele era um absurdo para ele. Não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Nós temos uma fé desse jeito? A pessoa vem, faz uma ameaça, lança alguma coisa, uma sentença de morte, uma sentença de doença, uma sentença de coisas que vão dar errada. E nós vamos lá e falamos, você acha que você está no poder, né? Mas o meu Deus pode me livrar. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Se Deus fizer sobre essa situação, Ele pode fazer. Mas se Ele não fizer, eu vou continuar mantendo a minha fidelidade, a minha integridade, o meu caráter, a minha excelência. Eu não vou me vender por uma tentação, não vou me vender por uma ameaça, não vou me vender por dinheiro, eu não vou me vender por uma imagem. O Senhor a quem nós servimos, prestamos culto, pode nos livrar. Ele pode tudo. Se Ele quiser, Ele pode. Se Ele não quiser, a gente está também confiando nele. Não é isso que a gente vive falando, pessoal? Se alguma coisa parece que não faz sentido, qual é a primeira frase que a gente joga de vez em quando? Tudo coopera. Não é verdade? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sempre lança uma dessa. Mas se a gente estiver diante da fornalha, diante da ameaça, será que a gente mantém essa segurança toda? É aí que está. Porque muitas vezes a gente lança versículos ao vento, mas nem sempre aquilo está dentro de nós. Então aqui, eles estavam diante do homem mais poderoso da terra e diante de uma sentença de morte. O Senhor pode me livrar, mas se Ele não livrar, eu não saio da minha convicção. Será que nós vivemos assim? Vem uma pessoa, vem um diabo, vem uma circunstância, e nós vamos falar, Senhor, o Senhor pode, o Senhor pode mudar essa situação, mas o negócio está acabando o prazo, o negócio está arrochando, o negócio está pressionando. Nós mantemos a nossa fidelidade, a nossa segurança?
Se o senhor pode livrar, se o senhor não livrar, eu não vou mudar. E é tão interessante, é tão poderoso, pessoal, que sempre que a pessoa mantém essa fidelidade, o senhor pode me livrar, mas se ele não livrar, eu não mudo. O senhor nunca deixa acontecer essa segunda opção, porque ele sempre é fiel.